Com José Milhazes e Nuno Rogério, que hoje está excepcionalmente em direto de Faro. Muito boa noite, Zé. Muito boa noite, Nuno. Nuno, eu começaria por ti, porque, como vimos, a Ucrânia deu início à contraofensiva. Não é certamente uma tarefa fácil reconquistar o seu território. Qual é, neste momento, a situação no terreno, Nuno? Nós estamos a falar de um balanço que, neste momento, já tem mais de uma semana. Nós podemos calcular que os combates, digamos assim, se tornaram em contraofensiva a partir, provavelmente, da tarde de dia 4. Portanto, estamos hoje no dia 13, já são 8 dias de combates intensos, que começaram mal para a Ucrânia. Começaram mal para a Ucrânia porque nos 2 primeiros dias de operações os ucranianos tentaram abrir algumas frentes e foram vítimas sobretudo de campos de minas e, portanto, perderam nessa altura, entre veículos totalmente destruídos e veículos parcialmente destruídos, perderam vários blindados. Provavelmente até hoje os ucranianos têm uma perda de uns 5 carros de combate Leopard e talvez 18 Bradleys, portanto são veículos blindados fornecidos pelos americanos. Já vamos falar sobre isso. Mas o que nós sabemos sobre os avanços de que se está a falar é o seguinte. Primeiro vamos começar por Zaporizhia, que é uma zona importante, porque para os ucranianos trata-se de avançar, digamos assim, no sentido de isolar a Crimeia. É evidente que esta ofensiva em Zaporizhia que estamos aqui a ver no mapa enfrenta várias dificuldades. A linha verde é a linha de avanço ucraniana, as setas verdes, as setas do avanço ucraniano. O grande centro que os ucranianos querem aqui tomar é aquele que está ali a vermelho e azul circulado, que é a cidade de Tokmak. Tokmak é um grande campo militar e onde estão as principais fábricas de munições russas e também grandes reservatórios de material. Está protegida, como vemos, por campos de minas, por 2 barreiras antitanque à direita e à esquerda, e fica a cerca de 63 km a norte de Melitopol, que é, de certa maneira, a grande base aérea, talvez a maior base aérea russa de toda a Ucrânia ocupada. Portanto, este é aquilo que vivemos no sul. Os avanços são aquela espécie de bolsa que nós vemos desde aquela linha branca em cima até à linha vermelha em baixo. Esta é a bolsa que foi, para já, alvo dos avanços ucranianos. Depois temos uma zona totalmente diferente, que é a zona do Donbass, essencialmente o Oblast de Donetsk, que também já teve combates expressivos e que podemos mostrar aqui. A grande zona de combate é ali a norte de Mariupol, portanto estamos a falar daquela zona também circulada a azul e que tem várias estrelas, que são as estrelas onde se deram essencialmente, as localidades onde se deram os combates mais importantes. Estamos a falar de uma zona a sul de Donetsk e a norte de Mariupol. É evidente que quem controlar esta zona pode ter uma via aberta para 2 grandes portos do Mar de Azov, o porto de Mariupol e o porto de Berdiansk, que permitiria à Ucrânia recuperar, digamos assim, o controle de pelo menos a parte ocidental do mesmo Mar de Azov. Quanto àquilo que penso que já referiste e que já foi referido várias vezes em peça, o número de aldeias e vilas que terá sido tomado pelos ucranianos neste primeiro ímpeto da ofensiva, nós podemos mostrar os nomes das vilas e aldeias que terão sido tomadas. Estão ali à esquerda. Estamos a falar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Portanto, pelas contas dos ucranianos, seriam 19 localidades que foram tomadas. A fotografia que está aqui em fundo é uma fotografia de vários blindados ucranianos que teriam sido destruídos. Quase todos eles são blindados destinados à desminagem, portanto é uma ironia negra terem sido estes os primeiros blindados a serem destruídos. Há quem duvide da veracidade desta fotografia, grandes discussões entre o Estado-Maior russo, os bloggers e os observadores ocidentais. De qualquer maneira, aparentemente isto passou-se num dos primeiros 2 dias de combates. E um quadro que me parece importante ali à direita é que os ucranianos só utilizaram até agora 9 brigadas nas 35 que têm disponíveis para esta ofensiva. Essencialmente, a Brigada 57 de Infantaria Motorizada, Brigada 77 de Paraquedistas, 57 de Brigada de Infantaria, 47 de Infantaria Motorizada, 68 de Assalto, 35 de Fuzileiros, 23 também Infantaria Mecanizada, 67 de Infantaria Mecanizada também,
110 Brigada de Defesa Territorial e a Unidade Independente Harry. Portanto, estamos a falar essencialmente de uma pequena parcela daquilo que os ucranianos ainda têm no bolso, chamemos-lhe assim, para usar como ofensiva. Aquilo que os ucranianos estão a perder, aparentemente, está a ser recuperado pelos Estados Unidos, ou seja, os Estados Unidos, a partir das bases na Alemanha, estão a dar aos ucranianos os veículos blindados que eles perderam. Alguns estão a ser reparados, outros estão a ser retirados da zona de combate, outros chegam da Alemanha, essencialmente Bradleys e também Leopard de origem alemã. E também estão a vir estes veículos, que vamos aqui mostrar, os veículos de defesa antiaérea Gepard, que são de fabrico alemão e que estão a chegar das bases, digamos assim, ocidentais e orientais da Alemanha para o teatro de guerra ucraniano, para defender as cidades de drones e de outros veículos aéreos. Os ucranianos também sabemos hoje, começaram a receber dos Estados Unidos munições de urânio empobrecido que virão a ser usadas nos carros de combate Abrams, que são, digamos assim, a terceira linha da Ucrânia quando eles chegarem no fim deste mês ou no princípio de julho. Também aqui salientar a questão da morte de um alto oficial russo nestes combates. É o general, ou era o general Sergei Goryachev, que nos vai aparecer aqui. Ele era o chefe de Estado-Maior do 35º Exército de Armas Combinadas da Rússia, portanto é uma perda extremamente importante. Ter-se-á dado numa frente de combate em que os ucranianos conseguiram capturar várias posições russas ao mesmo tempo, incluindo o posto de comando, e há quem diga que esta perda foi extremamente sensível para Moscovo e que provocou que em algumas cidades russas se deixasse de publicar hoje o obituário de militares mortos. Ou seja, a partir de hoje, em várias regiões russas já não se diz quem é que morreu na frente de combate. Mostrar agora rapidamente 3 vídeos dos combates. Primeiro, um vídeo em que participou a 35ª Brigada de Fuzileiros, de que falávamos há bocadinho, neste caso uma sua subunidade, o Batalhão 137. Isto é o avanço da coluna de fuzileiros para a vila de Makivka, que foi apanhada, uma vila de Donetsk. A seguir, e temos aqui combates terríveis, o uso dos veículos Leopard, que já há bocado vimos. Depois, um vídeo de ataque de drones ucranianos a carros de combate T-80 russos, com bastante precisão, vamos ver a seguir. É essencialmente uma reflexão dos tempos que corremos. Os drones, estes veículos não tripulados, são cada vez mais os atores deste tipo de guerra, quer do lado ucraniano, quer do lado russo, e isto são realmente os T-80 russos a tentarem escapar, mas são apanhados praticamente todos nesta armadilha dos drones, que são essencialmente veículos aéreos muito pequenos, difíceis de detectar e, portanto, também, obviamente, difíceis de abater. Por fim, já mostraram o vídeo no princípio, mas eu mostro outra vez, o vídeo de um blindado Bradley e de um carro de combate Leopard que terão sido apanhados ou capturados pelos russos numa terra de ninguém. Não há ainda a certeza absoluta se estes militares russos fazem parte de uma força de reconhecimento ou se conseguiram eventualmente retirar os veículos. Aparentemente não, mas a verdade é que estes veículos foram perdidos. E para que a Ucrânia possa manter a consistência desta contraofensiva, José Milhazes, precisa neste momento, como de pão para a boca, da prometida ajuda ocidental que, enquanto tarda, faz custar muitas vidas, obviamente. Eu penso que aqui há há 2 problemas que são fundamentais e que nós devemos analisar com muito cuidado quanto ao futuro desta contraofensiva. Primeiro é o facto da Ucrânia não ter uma força aérea comparável à Rússia. Tem uma força aérea muito reduzida e o Ocidente continua a discutir se irá fornecer os famosos F-16 ou não. Mesmo que a contraofensiva tenha êxito, que eu espero, o número de baixas entre os ucranianos será muito maior, exatamente devido à falta de apoio aéreo na frente de combate. E o segundo momento é, efetivamente, o que a Rússia está a preparar frente a esta contraofensiva. Putin hoje já disse que vai haver resposta e eu penso que
Putin também vai jogar muito forte. Porque destes combates, provavelmente, iremos ver o equilíbrio da balança e se há alguma possibilidade de sentar as duas partes à mesa das conversações ou obrigar a mais fraca a sentar-se à mesa das conversações. Por isso, vai-se perdendo tempo a discutir fornecer ou não fornecer. Mas fornecer F-16 também leva tempo, não é? Claro que leva tempo, principalmente se não se tomam medidas atempadas. O Leopard também chegou, mas depois de quantos meses de discussão? Nós estamos numa guerra. É que se isto não fosse uma guerra, eu entendo. Agora, se o Ocidente está empenhado em que a Ucrânia vença esta guerra, tem que fornecer material capaz de enfrentar os russos. Os russos têm muito mais recursos humanos. E Putin reafirmou isso mesmo, tem superioridade militar. Exato. Claro que aquilo que o Putin diz nós ainda não empregamos o super, e a gente nunca mais vê esse super também, mas, efetivamente, a verdade é que nós temos que ter isto em conta. Sim. Por isso, neste momento, a contraofensiva ucraniana está a dar algum resultado, mas ainda não é, digamos, visível que venha a ter, digamos, um resultado favorável à Ucrânia. À Ucrânia. E do lado russo há, chamemos-lhe, uma batalha pessoal entre dois líderes militares. Não sei se já se fazem apostas sobre quem vencerá essa batalha, se Prigozhin, se Shoigu. Olha, isso é uma coisa muito interessante e muito importante neste caso, é que o Ministro da Defesa da Rússia, para acabar com esta questão das subordinações ao Ministério ou não, assinou uma ordem que obriga todas as unidades voluntárias, incluindo a Wagner, de fazerem um acordo com o Ministério da Defesa e passarem a depender do Ministério da Defesa. Uma das razões é que esses voluntários e mercenários irão ter os mesmos direitos que os soldados oficiais, digamos. Ora, os chechenos que têm um exército, digamos, privado do senhor Kadyrov, já se renderam, já assinaram o acordo. Prigozhin ataca ferozmente o ministro, diz que não vai aceitar ordens do ministro. É porque ele o considera um incompetente. Um incompetente e muitos mais nomes lhe chama. E ele fala de uma coisa interessante. Ele fala do bom trabalho e da boa cooperação entre os homens de Wagner e o general Surovkin, que comanda as tropas russas no terreno. E isto pode ser um sinal de que há uma pressão por parte de um setor da elite russa que quer ver Surovkin como ministro da Defesa. O problema aqui é que, digamos, Putin tem que pôr fim a este conflito de alguma forma, porque o tempo, digamos, passa e ele está praticamente calado em relação a isto. Ele hoje falou de uma coisa muito interessante. É que os combates, até agora acontecidos, mostraram quais eram os chamados generais de escritório, ou então generais de chão, que são aqueles que não saem do escritório, e disse que chegou a hora, e esses começam a demitir-se e a serem afastados, e começam a avançar os tais generais corajosos do terreno. Há um que já não avança, como disse o Nuno, já está no outro mundo. Mas isto pode ser também um sinal no sentido de, por exemplo, ter que acabar por demitir Sergei Shoigu.
O atual Ministro da Defesa. Nuno, falava-se aqui da Wagner. Ora, a Wagner está a desativar as operações na Ucrânia e a reativar a sua intervenção em África. O que é que isto significa? Significa que a Wagner quer regressar à sua origem, ou seja, é essencialmente uma empresa para fazer dinheiro com a guerra. Sim. Quer dizer, não é uma empresa benemérita, não é propriamente uma empresa equivalente ao exército russo. É evidente que se afirma patriota, mas precisa de ganhar dinheiro e ganha-o sobretudo em África. Já agora, deixa-me dizer que o Sr. Prigozhin hoje voltou a elogiar as Forças Armadas ucranianas, dizendo que a ofensiva está a dar-se com grande competência, que os ucranianos sabem aquilo que estão a fazer. O Sr. Prigozhin sabe, porque isso tem já sido dito nos meios mais especializados, que enquanto que um defensor tem vantagem sobre um atacante e em geral, um atacante perde 3 vezes mais os militares do defensor, neste momento, aparentemente, a Rússia está a perder mais homens do que a Ucrânia. Está a perder cerca de 1,5 vezes mais do que a Ucrânia, o que mostra que a Ucrânia está a fazer alguma coisa boa do ponto de vista da ofensiva, se bem que ela seja enervantemente lenta para muitas pessoas. Agora, o Sr. Prigozhin realmente quer regressar à África. Vamos mostrar aqui este vídeo, que é essencialmente o vídeo do alargamento dos campos de ouro, as minas de ouro que estão a ser exploradas pela Wagner em vários países da África, o Mali, a República Centro-Africana, bastante perto, aliás, de sítios onde os militares portugueses têm que agir. E não só este vídeo, por exemplo, mostra como é que cresceram os campos e as reservas de ouro da Wagner de 2021 para agora, como mostram também a militarização dessa exploração. Portanto, os campos cresceram, as minas cresceram, há mais homens, há mais helicópteros e há também a necessidade de ter mais pessoas a fazer segurança e, portanto, a República Centro-Africana é uma das bases de regresso financeiro da Wagner. Por outro lado, a Wagner prepara outras operações. Esta semana fez anos aquilo que é o seu comandante operacional, um senhor chamado Dmitry Utkin, que é o próprio homem que terá dado o nome Wagner, porque o seu nome de código era Wagner, e o senhor Utkin viu celebrado o seu aniversário nas redes Wagner, dizendo Mr. Wagner, rei dos reis, e depois, em russo, parabéns, príncipe das trevas. E há quem diga que o Sr. Utkin está a preparar novas operações para a Wagner, provavelmente não só em África. Agora, o que nós sabemos é que chegou este fim de semana um carregamento de aviões de combate para a Wagner a Bangui, portanto, à capital centro-africana, onde estão os militares portugueses, e nós temos fotografias dessa chegada, portanto, estas fotografias não mentem. A Wagner está a transferir muito material militar para os sítios, mais uma vez volto a dizer, onde pode fazer dinheiro. Muito bem. Entretanto, José Milhazes, no Kremlin, já ouvimos o Sr. Putin optar por um discurso de vitimização. Esse tipo de discurso é importante para ter a maioria dos russos do seu lado, nesta fase? Sim. Ele, desde o primeiro dia, que é a história do coitadinho. Neste caso, quer dizer, e dizer que ele é um sem-vergonha já também é uma coisa absolutamente normal, ou como se diz na minha terra, não tem vergonha na lata. Nós vamos ver aqui, por exemplo, um vídeo onde ele, numa cerimónia no Kremlin, ontem, ele está a dizer isto com o copo de champanhe na mão. Porque é que o adversário ataca bairros residenciais? Para quê? Qual o sentido? Alvos claramente humanitários. Incrível. Quer dizer, este homem dizer isto, ainda hoje há o exemplo de Kryvyi Rog, onde foram assassinados pelo menos 11 pessoas. Na cidade natal da Zelensky. Exato. E este homem continua a vender. Eu acho que este homem vive num mundo à parte. Aquela conversa com os correspondentes de guerra, ou melhor, os bloggers e correspondentes, mostra exatamente isso. Este senhor vive num mundo completamente à parte, que não é um mundo real. E isso é extremamente perigoso. Além disso, no mesmo dia, ou melhor, hoje, em que Putin repete isso, aparece outro psicopata, que é o presidente da Bielorrússia, que promete utilizar armas nucleares
em caso de agressão contra a Bielorrússia. Sim. Quer dizer, o homem deve estar ou doente ou então algo se passa no meio daquela confusão toda. Porque a Rússia já veio dizer que o controlo das armas nucleares vai estar em Moscou. Uhum. Apesar de estarem a ser colocadas ali estrategicamente, o controle não está na mão do Presidente. Mas ele diz que ele promete empregar armas nucleares, ele próprio. Ou seja, ou o homem está efetivamente muito doente e, digamos, tenta chegar a um acordo com a Rússia sobre o sucessor dele, que poderá ser o filho mais velho, ou então o homem está completamente de cabeça perdida com este tipo de declarações. Porque este tipo de declarações pode permitir ao Ocidente pura e simplesmente interpretar que apareceu um novo país com armas nucleares, que se chama Bielorrússia. E com disponibilidade para essa agressão. Não, e não é só isso. E aí, a NATO, os Estados Unidos ou quem quer que seja, pode instalar armas nucleares ainda mais perto do território bielorrusso. Isto digamos... É um jogo muito perigoso. Exato, é um jogo extremamente perigoso. E enquanto isso, com a Rússia focada nesta guerra na Ucrânia, com os meios concentrados neste conflito, muitos espiões russos perderam o emprego? O que é que aconteceu? Exato, claro. Perderam o emprego porque a espionagem russa tem alguns canais que são muito tradicionais, já bem do tempo da União Soviética. E um deles era a representação, o escritório da companhia aérea Aeroflot. Aeroflot, sim. Exatamente. Depois de 25 de Abril, quando abriram as linhas aéreas, o escritório foi dirigido por várias pessoas ligados aos serviços secretos. Um deles, pelo menos, depois fugiu, não regressou à União Soviética, fugiu para os Estados Unidos. Mas, digamos que a tradição continua. Nós viemos agora a saber que o escritório da Aeroflot, entre 2017 e a invasão russa da Ucrânia, foi dirigida por Nikolai Gruzin, agente da GRU, que é a espionagem militar russa. Infelizmente, eu não consegui encontrar uma foto do senhor. Talvez a Embaixada Russa se digne a enviar-nos, para nós, pelo menos, ver a cara do homem. Este homem formou-se na Academia Militar Diplomática e antes de Portugal ele esteve em Angola. O problema é que não é só a Aeroflot. A Aeroflot, a Roskomsatrudnichtvo, que é a cooperação, digamos, cultural, é o Ruski Mir, que tem, cujos representantes em numerosos países da União Europeia e até nos Estados Unidos têm sido expulsos. Sim. E vão, pelo menos temporariamente, para o desemprego ou então já não têm a vida tão desafogada que tinham quando viviam entre nós. E no que resultou o despedimento ou pelo menos perderem o emprego? Quer dizer, o emprego podem não perder, agora podem não ter o mesmo conforto que têm aqui e a mesma, digamos, a mesma calma. Muito bem. Nuno, queres hoje também dar de destaque a um apelo feito pela nova embaixadora ucraniana em Portugal? O que é que ela deu? O que é que ela disse? Que apelo é esse? A senhora Marina Mikhailenko é realmente a nova embaixadora ucraniana em Portugal. Ela pronunciou-se hoje sobre os acontecimentos na barragem, fez alguns apelos. Eu acho que podemos mostrar esse vídeo, eu vou tentar traduzir, está bem? It confirms no red line for Russia exists. Their desperate attempt Este foi mais uma linha vermelha que foi passada, um ato bárbaro. The scale of the disaster is enormous. Just imagine, it's like 6 Lisbon going right underwater. Imaginem que esta destruição equivale à destruição de 6 cidades como Lisboa.
We have done our utmost to help people and at the same time animals because it's about Estamos a continuar a tentar ajudar as populações que foram afetadas em qualquer dos sítios do rio e a Rússia continua a alvejar os mesmos civis que nós estamos a tentar retirar. Muito bem. Como nós sabemos, é um ataque não só à nossa estrutura militar, porque nós preparávamos uma ofensiva e isto atrasou a nossa ofensiva em Kherson, mas é também um ecocídio, portanto, contra a natureza, contra o meio ambiente, e todos têm que estar alerta quanto às consequências. O que é que nós precisamos? O que é que nós precisamos? Precisamos de muitas coisas, mas precisamos sobretudo da consciência sobre o que verdadeiramente se passou. Nuno, avancemos porque o nosso tempo está quase a esgotar-se. Trazes mais um vídeo. Trago a propósito disto o facto das águas da barragem terem desviado o curso do rio que banhava a central nuclear de Zaporizhia, de Enerhogar. E o que é que se viu neste novo deserto? Uma quantidade de minas antipessoais que esperavam os ucranianos para eles não desembarcarem em Enerhodar e que estão agora espalhadas por uma grande superfície à volta da central, o que causa, obviamente, um perigo adicional. Ainda sobre esta central e sobre a barragem, aquilo que Vladimir Putin disse foi extremamente ambíguo. Eu não tenho a certeza absoluta que ele não tenha dito que a Rússia lucra, de certa forma, com a queda da barragem, porque isto travou o avanço ucraniano. Putin fez outras afirmações que me parecem também extremamente ambíguas. Tentou inventar um número de tanques russos que teriam sido... tanques ucranianos teriam sido destruídos. Mas, em geral, esta conferência com os bloggers deu uma ideia de uma grande fraqueza. Pela primeira vez desde o começo do princípio. E por isso é que os bloggers ucranianos já estão a lançar este vídeo sobre não um super Putin, mas sobre um mini Putin. Vladimirovich Putin. É uma imagem que estamos habituados, não com Putin basicamente tão pequenino, no país dos Liliputs, basicamente, não é, José Milhazes? É verdade. Mas é bem diferente, é obviamente uma caricatura também em relação a tudo o que está a passar. Aqui ao lado, em Espanha, foram homenageados russos que combateram ao lado do ditador Franco. Imagina, claro, aqueles partidos... A democracia permite. Exato, Permite a democracia permite e até permite que haja pessoas de extrema-esquerda em Portugal que apoiem o regime de Putin. Aqui está, segundo aquele ditado, diz-me com quem andas, eu digo de quem és. Isto, nós vemos aqui, ali, naquela fotografia no meio, em cima, o conselheiro da Embaixada da Rússia em Espanha, Konstantin Budaev, numa cerimónia de homenagem a representantes da diáspora russa que combateram ao lado de Francisco Franco. Na Guerra Civil Espanhola. Na Guerra Civil, sim. Isto ocorreu na comunidade de Castela, na Serra de Contandero, onde um grupo de imigrantes russos que fugira da Rússia depois da Revolução Comunista de 1917 ocuparam posições militares durante algum tempo ao lado dos revoltosos franquistas. Isto chama a atenção para uma coisa. O Kremlin deposita grandes esperanças na derrota do Partido Socialista Espanhol nas próximas eleições e na vitória das forças de direita e extrema-direita em Espanha. Daí que cerimónias destas não serão por acaso. Nuno, o que escolheste para fechar nos teus temas de hoje? Olha, escolhi, mas já só para te dizer que o Partido Popular Espanhol tem sido muito solidário com a Ucrânia, portanto, se o Kremlin espera alguma coisa do Partido Popular, pode estar desenganado. Mas em relação àquilo que eu escolhi, os animais ferozes são os ucranianos, por sua vez, gostam eles próprios de animais ferozes,
que vamos mostrar aqui e levam-nos sempre que há uma guerra e levam sempre que há uma ofensiva. Aqui está o amor dos ucranianos pelos animais. Здається, що то було так давно, коли в руках тримаю цей альбом. Нам було абсолютно все одно, не маючи нічого мати все. За гроші не купити тільки час, він всіх нас методично поділив. Когось він опустив, когось підняв, а є на кого взагалі забив. Старі фотографії на стіл розкладив. O amor aos animais mesmo em tempo de guerra. E tu, José Milhazes, o que é que escolheste para fechar hoje? Eu trouxe aqui um vídeo, quase não necessita de comentários. Apenas vou citar uma frase do discurso do líder checheno Kadyrov, que afirmou neste desfile militar realizado na capital chechena. Ele disse: querem ou não, morrerão, dirigindo-se aos soldados dele, ou na Ucrânia ou em Grozny. Depois tem ali palavras de ordem todas patriotas. A parada termina com um discurso, as palavras de Kadyrov, aqui está, a gritar Allahu Akbar, ou seja, que Allah, ou Deus, é grande. Mas eu deixo uma pergunta. Este tipo de manifestações não fazem lembrar nada? Fica a pergunta. Certamente. José Milhazes, Nuno Rogério, em Faro, muito obrigada, muito boa noite. A Guerra Fria regressa na próxima sexta-feira.